tarefa muito importante que vocês precisam ter, certo? De não estar aqui presente ao vivo, mas de ter a responsabilidade de assistir a aula. Assim, é uma aula que falou sobre circuitos e construção de circuitos, né? E tipos de circuitos, são 2 tipos apenas, né? O circuito série e o circuito paralelo. Mas, como eu disse, na aula que vem a gente tem o circuito misto também. E aí, pessoal, nós começamos eu passei para vocês algumas características, né? Fizemos uma pequena revisãozinha aí dos conceitos, certo? Então, vocês lembram aqui de algumas equações que são muito importantes, como a equação da potência, né? Para o cálculo da energia elétrica, né? Vocês fizeram exercício com isso. Primeira lei, segunda lei de Ohm, né? Equações da corrente. E tudo isso eu mostrei para vocês também os instrumentos de medida, o amperímetro, né, o voltímetro e o ohmímetro, né? O amperímetro e o voltímetro são objetos de estudo sempre para nós. Por quê? Porque são instrumentos que a gente vai acabar utilizando aqui ao longo dos exercícios, né? Porque são instrumentos que servem para conferir, né? Conferir qual é a queda de tensão que a gente tem no resistor, qual é a corrente que está atravessando o circuito, né? Então são instrumentos que a gente utiliza na vida real e muitas vezes são utilizados também nos exercícios que a gente faz de física aqui para treinar, né, os conceitos que nós aprendemos. Bom, chamei a atenção de vocês também sobre as questões de escala, né, que a gente precisa delimitar quando a gente vai utilizar um dispositivo como esse. Então, se vocês quiserem, por exemplo, apresentar experimentos de física, de circuito, né, no final do semestre, vocês podem, sei lá, montar circuito sério, montar circuito paralelo com lâmpadas, por exemplo, né? É bem comum ter esse tipo de experimento. E aí, se vocês quiserem demonstrar alguma parte da teoria sobre como é que fica a tensão, a corrente no circuito sério, no circuito paralelo, aí vocês vão ter que usar um instrumento de medida, né? E tomar cuidado com as escalas, né? Então, selecionar a melhor escala possível é sempre importante, tomando cuidado sempre em que tipo de tensão nós estamos usando, né? Se é tensão alternada ou tensão contínua, corrente alternada ou corrente contínua, certo? Isso aí é importante que vocês tenham em mente de como diferenciar esse tipo de coisa. Lembrando que a rede da nossa casa, ela é sempre alternada, é sempre uma corrente alternada, né? Tensão alternada, corrente alternada. Se vocês vão usar baterias ou pilhas, né? Aí nós temos tensão contínua, tá? Se vocês vão usar um transformador, uma fonte de celular para ligar alguma coisa, aí já é contínua, né? E assim por diante. Então, fiquem sempre atentos para saber como é que vocês estão alimentando o circuito de vocês. Isso aí faz diferença nos resultados, tá? Bom, aí eu comecei a falar sobre o tipo de circuito. Nós temos o tipo de circuito série. Como é que é a cara do circuito série, né? Ligações em linha sempre. Apenas um dos terminais dos resistores fica ligado entre si. A outra parte do terminal, né, é ligada em outra parte do circuito. Então, isso caracteriza um circuito série. Já no circuito paralelo, o que acontece? Os terminais dos resistores são ligados entre si. Os 2 terminais, certo? Isso caracteriza o circuito paralelo. E eu apresentei para vocês as características desse tipo de circuito, né? E isso é muito importante, que vocês tenham em mente as características, porque a partir das características que a gente consegue resolver os circuitos, né? Então, por exemplo, eu mostrei para vocês que no circuito série, as correntes que atravessam os resistores, elas são iguais, certo? Então, o circuito tem sempre correntes iguais. As correntes que vai passar no resistor 1, no resistor 2 ou no resistor 3 são sempre iguais. O cálculo da resistência total do circuito, ele é dado pela soma dos resistores. Então, se eu somar as resistências de todos os componentes, certo? Eu vou ter a resistência total do meu circuito. E a tensão, certo? A tensão total do circuito, ela é dada pela soma das quedas de tensão. Então, no circuito série, vai aparecer uma coisa que não tem no circuito paralelo, por exemplo, que são quedas de tensão. A tensão da fonte, que tem um valor único lá, por exemplo, aqui 220 volts, esses 220 volts ele vai ser dividido entre os resistores, né? Essa divisão da tensão entre os resistores é o que nós chamamos de queda de tensão, certo? Então, no resistor 1 aqui, por exemplo, vai ter 100 volts, no resistor 2 vai ter 50 volts e no resistor 3 vai ter 70 volts, por exemplo, né? Os 220
foram divididos entre os 3 resistores. E isso é uma característica do circuito série. Mas a tensão nos resistores, ela nunca pode ser maior que a tensão da fonte de alimentação, o que alimenta o circuito, certo? Se o circuito alimenta com 220, tu não pode achar no resistor 500 volts. Tu está produzindo energia, né? Isso é impossível. Então, vocês fiquem atentos que quando vocês fizerem exercícios e aparecer tensões estranhas, né? Pode ter certeza que tem alguma parte da solução que está errada, né? Alguma coisa tu errou. Então, outra coisa, maneira de conferir é somar as tensões dos resistores e tem que dar a tensão da fonte. Se eu somar as tensõezinhas que tem neles aqui, somar aqui 70 mais 50 mais 100, tem que dar os 220. Ou próximo disso, óbvio que na hora de vocês estiverem calculando lá, vai ter aproximações, né? Então, sei lá, se vocês encontrarem 118 ou 121, tá tudo certo, né? Foi algum erro ali de arredondamento que possivelmente aconteceu, tá? Mas tem que dar o valor da fonte, certo? Isso é uma característica do circuito. A característica do circuito paralelo já é o contrário, totalmente o contrário. Então, nós temos tensões iguais, certo? Então, nós não teremos quedas de tensão. A alimentação do circuito é 220, eu vou ter 220 em todos os resistores do meu circuito, tá? Em todos eles eu vou ter alimentação em 220. É como são ligadas as coisas na nossa casa. Na nossa casa, tudo é ligado em 220. Então, se eu ligar minha TV, eu vou medir lá, tem 220. Eu vou ligar minha geladeira, eu vou medir lá, tem 220. Então, todos os componentes do meu circuito são alimentados com 220 volts. Logo, a ligação do meu circuito da minha casa é em paralelo, certo? Outra característica do circuito paralelo: se eu queimar uma lâmpada, as outras continuam funcionando, certo? Porque existe caminho para a corrente elétrica, certo? Não é um caminho único que nem no circuito série. No circuito série eu tenho um caminho único para todos os componentes, certo? Então, se um queimar, se uma lâmpada queimar, ou uma geladeira queimar, um TV queimar, deixar de funcionar, certo? Ou até mesmo se estiver desligada, os outros componentes do circuito deixam de funcionar, porque não existe outro caminho para a corrente elétrica, certo? Já no circuito paralelo, como vocês estão vendo aqui, se uma lâmpada queima, existe caminho elétrico para as outras continuarem funcionando. Então, isso é uma característica do circuito. E é por isso, né? Esse é um dos motivos pelo qual a gente sempre liga as coisas na nossa casa, circuito paralelo, certo? Se eu ligar em circuito série, tu desligou a luz do quarto, a luz da cozinha desliga também, certo? Isso não acontece no circuito paralelo. Porém, a corrente elétrica total do circuito, ela é a soma das correntes que passam em cada um dos resistores, né? Cada um dos resistores vai ter um valor de corrente elétrica. E a corrente elétrica, ela sempre escolhe passar em maior quantidade no caminho mais fácil. Onde é que é mais fácil passar os elétrons passarem? Aonde oferece menos resistência, certo? Então, geralmente, assim, os resistores que tiverem menor valor de resistência elétrica vai ser por onde vai circular a maior parte da corrente elétrica, certo? A maior parte da corrente vai circular ali onde tem menos resistência. Não quer dizer que nos outros componentes não tenha corrente elétrica, vai ter um valor menor, porque a resistência é maior, certo? Então, essas são as características: correntes diferentes, correntes com valores distintos, atravessando os resistores, certo? Tensões iguais, certo? E a resistência equivalente, ela é dada pela soma dos inversos, como vocês estão vendo aqui. Então, no circuito paralelo, quando eu ligo resistores em paralelo, eu acabo diminuindo o valor da resistência total do circuito. Então, se eu quero montar um circuito, né? E tenho de posse, eu quero 50 ohms de resistência, né? E eu tenho apenas 2 resistores de 100, certo? Eu só tenho em mão os 2 resistores de 100, eu fui na loja e só tinha isso. O que eu vou fazer? Eu vou ligar eles em paralelo, porque eu sei que se eu ligar eles em paralelo, eu vou ter os 50 ohms. Eu tenho uma forma de encontrar os 50 ohms de resistência, certo? Já no circuito série, a resistência é a soma. Então, eu aumento a resistência quando eu ligo os resistores em série, tá? Então, tendo de posse essas informações, aí que a gente começa a fazer os exercícios, né? Então, eu fiz alguns exercícios com vocês aqui, né? Demonstrei esses exercícios.
E eu passei para vocês algumas tarefas, tá? Passei para vocês algumas tarefas, essas tarefas aqui. Então, são essas tarefas que vocês fizeram, né? Que eu vou resolver, tá? Vou ajudar vocês a resolver aqui na aula de hoje. Depois eu vou demonstrar os aplicativos, os softwares, né? Que tem de análise de circuito. Bom, então a gente tem esses 3 circuitos, né? Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esses circuitos aqui separadamente e analisar o que nós temos, tá? Que tipo de ligação. E depois nós vamos calcular resistência equivalente, queda de tensão, corrente e potência dissipada por cada resistor, tá? Bom, primeiro esse resistor aqui, gente. Vamos analisar que tipo de circuito nós temos, tá? Então eu vou pegar minha caneta aqui. E vamos observar. Então, olha só, nós temos uma fonte de alimentação. Por que nós temos uma fonte? É caracterizada por um tracinho pequeno e um tracinho grande, né? O tracinho grande é o terminal positivo da fonte e o tracinho pequeno é o terminal negativo, certo? A corrente elétrica, a gente estabeleceu que nós vamos usar o sentido convencional. Então, ela sempre sai do lado positivo da fonte. Então, é daqui que sai a corrente elétrica, tá? Por essa convenção. A corrente total do circuito, ela sai ali. O que acontece, pessoal? Isso aqui, vocês estão vendo que este terminal desse resistor, ele está ligado no outro terminal do resistor. E o outro terminal desse resistor está ligado na fonte. E esse outro terminal também está ligado na fonte. Ou seja, os terminais dos resistores, eles não estão ligados entre si. Eles não fazem assim, ó, dupla ligação. Eles fazem apenas uma ligação. Então, isso significa que nós temos um circuito série aqui, tá? Nós temos um circuito série de resistores. E como tem circuito série de resistores, as características que a gente tem é que a corrente total é igual à corrente que passa no resistor 1, é igual à corrente que passa no resistor 2. E qual é a outra característica? Que a tensão total da fonte, ela se divide entre os resistores, certo? Então, se eu somar a tensão, a queda de tensão que vai ter no resistor 1 e a queda de tensão que eu vou ter no resistor 2, vai ser a tensão da fonte. O que mais que nós temos? Que a resistência total do circuito é a soma das resistências, certo? Beleza. Sei as características do meu circuito, vamos resolver agora. Então, olha só, na letra A, ele pede a resistência equivalente, que é a resistência total do circuito, né? Então, a resistência equivalente, ela vai ser a soma de R1 mais R2. R1 mais R2. Então, está muito fácil de obter esse resultado aqui. R1 vale 20 ohms e R2 vale 5 ohms. Então, a resistência equivalente do circuito vale 25 ohms. Vocês estão vendo aqui, tá? O que mais? Na letra B, ele pede a queda de tensão nos resistores. Então, assim, gente, para resolver a letra B, vamos voltar uma coisinha que eu falei na aula passada. Quando eu estabeleço o circuito equivalente, a ideia é ter uma simplificação do circuito original. Porque uma simplificação do circuito original me possibilita, me torna mais fácil obter as características do circuito, tá? E obter as informações dele. Por exemplo, então, aqui a gente tem uma fonte de 10 volts, e agora eu percebi que quando eu simplifico esse circuito e torno ele um circuito apenas com um resistor, a resistência equivalente vale 25 ohms. Tá, beleza. Por que eu gostaria de saber isso aqui? É importante eu saber isso aqui para saber, por exemplo, qual é a corrente total do circuito. Porque se eu tenho a resistência equivalente e a tensão total dele, eu posso descobrir a corrente total. E isso já vai me dar a resposta da letra C. Por que vai me dar a resposta da letra C? Porque se eu souber a corrente total, eu sei a corrente que tem no I1 e sei a corrente que tem no I2, porque é a característica do circuito série. Corrente igual em todos os componentes, certo? Então vamos lá, olha só. Como é que é a equação que a gente vai usar aqui para obter a corrente total? Eu vou usar o V igual a R vezes I. Porque se o V total vale 10 volts, a resistência vale 25 e a corrente vale I, o valor de I é 10 por 25. E isso aqui dá 0,25, né? 0,25 amperes. Então, a gente já sabe que a corrente total do circuito é 0,25, certo? 0,25. E que... Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu fiz tudo errado aqui, gente. Fiz um...
Isso aqui é 0,4. Eu vi que o meu resultado estava estranho. 0,4 amperes, né? 10 por 25 é 0,4 amperes. Então, logo eu percebo que se minha corrente vale 0,4, então a corrente é igual à corrente que passa em resistor 1, que passa no resistor 2. As correntes são iguais. Logo, I1 vale 0,4 e I2 vale 0,4 também, tá? São as correntes que tem em cada um resistor. Então, aqui já matamos aqui e aqui a gente também já resolveu. Então, aqui a gente também já resolveu. Bom, vocês percebam que eu resolvi a letra C primeiro antes da B. Tá? Algumas vezes acontece isso. A ordem aqui das coisas não é tão importante. O importante é obter as respostas de todas as propriedades do circuito. Tá? Na letra B, ele quer saber qual é a queda de tensão dos resistores. Bom, gente, se nós sabemos que a corrente em I1 vale 0,4 amperes e que a sua resistência, a resistência R1, vale 20 ohms, é só usar V igual a R vezes I para saber qual é a queda de tensão que tem ali. Então, o V vai ser igual a 20 e a corrente vale 0,4, certo? Então, nós teremos aqui em torno de, vamos fazer aqui, 20 vezes 0,4, 8 volts. Então, nós temos 8 volts nesse resistor, certo? No resistor R1, temos 8 volts. Para o meu exercício estar correto, né? Qual é a queda de tensão que tem em R2? É o que falta para 10. Se em R1 tem 8 e eu tenho 10 volts alimentando meu circuito, no R2 tem que ter 2. Vamos conferir. Vamos conferir aqui se as contas estão certas. Ó, corrente é 0,4, a resistência 2 é 5 ohms, então é V2, vou escrever assim, ó, V1. Então, o V2 vai ser 5 vezes 0,4. 5 vezes 0,4 é 2 volts, exatamente 2. Conferido na calculadora. 2 volts, 8 volts, 8 mais 2, 10 volts, tensão da fonte. Tudo certo, tá? Exercício correto. E na letra D, ele pede as potências, né? Então, a potência do resistor 1 vai ser a sua tensão vezes a sua corrente, né? Então, a potência no resistor 1 vai ser 8 volts vezes 0,4. 8 vezes 0,4, isso aqui dá 3,2. 3,2 é potência, é watts. P2, V2 vezes I2. P2 vale 2 volts vezes 0,4. Isso aqui vai ser 0,8. 2 vezes 0,4, 0,8. 0,8 watts. Se por acaso o exercício me pedisse a potência total do circuito, né? Qual é a potência total do circuito? A potência total do circuito seria dado pela tensão total vezes a corrente total. Tá? Deixa eu tirar. Aí, beleza? Então, potência total, tensão total vezes corrente total. E vocês teriam a potência total do circuito, tá? Quanto de energia esse circuito estaria consumindo, por exemplo, né? Beleza? Bom, feito. Isso aqui é a questão 1, tá? Questão 1 resolvida. Vamos para a questão 2. Questão 2, ela envolve um pouquinho mais de detalhe, tá? Então, olha só. Nós temos 2 resistores novamente, uma tensão de 5 volts, uma fonte de alimentação que aplica uma tensão de 5 volts, 2 resistores, um resistor é de 2 kΩ e o outro eu não tenho o valor, eu tenho apenas a corrente que passa nele, 1 ampere, tá? Esse exercício aqui vai ser um pouquinho diferente, tá? Mas vamos lá, vamos olhar como é que a gente analisa ele. Primeiramente, como é que estão ligados os resistores? Percebam que esse terminal desse resistor faz contato com esse terminal desse outro resistor. E que este outro terminal desse resistor aqui faz contato com o outro resistor. Ou seja, eles fazem uma ligação em paralelo, porque ambos os terminais fazem contato entre si. Características desse tipo de circuito. Vamos lá. A tensão total da fonte é igual à tensão que tem no R1, é igual à tensão que tem no R2. Característica do circuito.
né? Eu sei que esse 5 volts aqui, ele está presente nesse resistor, se eu for medir, e esse 5 volts também está presente nesse outro resistor, como a gente está vendo aqui, tá? 5 volts nos dois resistores, característica do circuito, gente, tá? Não tem outra. Então, para resolver esse exercício aqui, qual é a outra característica? Corrente total é a soma das correntes, ou seja, a corrente se divide, né? O que mais? A resistência equivalente é a soma das resistências, do inverso das resistências, né? Então a gente soma desse formato aqui. A gente também, eu mostrei para vocês que existe uma outra maneira de calcular isso aqui, que seria através dessa equação, R1 vezes R2, R1 mais R2, que eu acredito que seja mais fácil, porque somar os inversos às vezes dá um probleminha matemático um pouco maior. Eu prefiro usar este outro formato aqui, mas este outro formato é apenas válido quando nós temos de 2 em 2 resistores. Eu não posso usar para mais resistores. Essa equação aqui, se eu tenho mais resistores, eu posso usar ela, sem problema nenhum, tá? Mas aquela equação ali de baixo é só válido para 2 em 2. Mas aí tu agrupa de 2 em 2, enfim, vai resolvendo passo a passo. Vocês vão ver no próximo exercício, quando eu for resolver, vocês vão ver que eu vou fazer assim. Galera, então olha só. Ele pede várias coisas nesse exercício, tá? Resistência equivalente, queda de tensão dos resistores. Bom, a queda de tensão dos resistores eu já posso até escrever aqui, né? V total é 5 volts, a queda no R1 é 5 volts e no R2 é 5 volts também, circuito paralelo. Eu já nem preciso fazer conta nenhuma, porque eu já sei a característica do circuito. Na letra C, ele quer saber a corrente que atravessa cada resistor. Bom, eu sei que no resistor 2 eu tenho 1 ampere de corrente atravessando. Isso aí já é fato, tá? Eu precisaria saber quanto de corrente eu tenho no I1. Dá para descobrir essa informação? Claro que dá. Olha só. Facinho. Eu sei que tem 5 volts aqui. E eu sei que o resistor é de 2K. Olha só. Então, ó, o R1 é 2 kΩ. E eu tenho uma tensão de 5 volts. Beleza? Então, vamos descobrir a corrente. V igual a R vezes I. Então, o I vai ser V sobre R. Ou seja, 5 sobre 2.000. Então, 5 sobre 2.000 é igual a 0,0025. 0,0025 amperes. Então, essa é a corrente que atravessa o resistor ali de 2 kΩ, 0,0025. E esse resistor que tem 1 ampere aqui. Para calcular a letra A e saber a resistência equivalente do circuito, né, eu preciso saber qual é a resistência de R2. Para saber a resistência de R2 é simples, pessoal. Novamente, tá? Ó, eu vou usar aqui R2, ó, quero descobrir quanto é que vale R2 para calcular a resistência equivalente do circuito. Se eu sei que V é igual a R vezes I, e eu sei que eu tenho 5 volts ali, e eu tenho 1 ampere de corrente, qual é a resistência? Eu passo aquele 1 dividindo 5 ohms. Então, essa é a resistência do resistor 2. O exercício pede na letra A resistência total, né? Resistência total do circuito. Então, vai ser, ou resistência equivalente, né? Vai ser os 2.000. Vou usar essa equação aqui, ó. Tá? Ó, R1 vezes R2. Então, 2.000 vezes 5 sobre 2.000 mais 5. 2.000 vezes 5 é 10.000 sobre 1, 2, 3, 2.005, né? Então, 10.000 dividido 2.005, isso aqui dá 4,98. 4,98 ohms de resistência. Percebam que eu diminuí a resistência total do circuito. Tem um resistor de 2.000 e um resistor de 5 ohms e a resistência total do circuito é 4,98. Percebam, né? Galera, ok. Calculamos a resistência total do circuito. Calculamos as quedas de tensão.
aqui. Calculamos a corrente que atravessa os resistores. I2 vale 1 ampere. I1 vale 0,025. E eu preciso, na letra D, calcular as potências, né? Potência 1. Galera, então eu tenho duas maneiras de calcular, 3 equações para calcular potência, lembra? Vou botar aqui no quadrinho para vocês, aqui ó, no cantinho. Deixa eu botar aqui, ó. 3 maneiras de calcular. V igual a VZ, né? V quadrado sobre R. E também nós temos aqui I quadrado vezes R. São as 3 maneiras que nós temos de calcular, tá? Então eu vou escolher uma dessas equações para cada caso, achando qual que é mais fácil, né? Então, por exemplo, aqui, ó, no R1. No R1, eu vou usar V vezes I, certo? Então, olha só, P1 vale 5 volts, a corrente vale 0,0025. Então, P1, qual é a potência do resistor 1? 5 vezes 0,0025. Isso aqui é 0,0125 watts. E P2, como é que eu vou usar P2? P2 tem, já tem também tensão e corrente, né? É mais fácil, 5 vezes 1 vai ser, né? Então vai ser V2 vezes I2, né? Aqui, ó, I1 vezes V1 vezes I1. Então a potência 2 vai ser 5 vezes 1, 5 watts de potência, né? Facinho. Então percebam que nós também calculamos todas as propriedades desse circuito aqui, como vocês estão vendo. Esse exercício aqui, ele foge um pouquinho do normal, né? Porque não é dado um valor da resistência, mas é dada a corrente. Mas aí tu tem que achar, a partir das características do circuito, fica tudo fácil, gente. Se souber as características do circuito, tu vai resolvendo facilmente, tá? Obtendo todos os parâmetros possíveis. Óbvio que é importante vocês se organizarem, né? Percebam que eu me organizo ali, ó. Eu faço e coloco, eu pego o circuito e coloco todas as características do circuito ali no cantinho. Se eu faço isso, tenho quase 20 anos trabalhando com física, né? Vocês estão aprendendo agora. Então, isso aqui é óbvio que vocês têm que fazer quando estão aprendendo alguma coisa, né? Montar uma tabelinha, botar as características para que vocês não fiquem em dúvida na hora de resolver o exercício, né? Então, bem claro as características do que vocês estão fazendo, tá? Que é o que eu vou fazer nesse outro circuito aqui. Percebam que agora nós aumentamos a complexidade, né? Nós temos agora um circuito que tem 4 resistores e uma fonte de 100 volts, certo? A fonte que faz a corrente sair por aqui, certo? Uma corrente total saindo por aqui, como vocês estão vendo. E a corrente vai atravessar todos os resistores, né? Percebam que os resistores, como é que eles estão ligados? Eles estão ligados entre si com os 2 terminais. Ó, esse terminal aqui desse resistor faz contato com esse terminal com esse terminal com esse terminal com esse terminal. Todos eles estão ligados entre si e existe caminho de contato entre eles, entre todos os terminais de todos os resistores. E isso só pode significar uma coisa, que isso aqui é um circuito paralelo. Então, deixa eu... Opa! Isso aqui é um circuito, deixa eu melhorar aqui. Circuito paralelo, tá? Características do circuito paralelo. Tensão igual em todo mundo. Todo mundo tem a mesma tensão. Ou seja, nesse carinha aqui tem 100 volts, nesse carinha aqui tem 100 volts, nesse outro cidadão aqui tem 100 volts também, e nesse outro cidadão aqui 100 volts também. Todo mundo tem a mesma tensão. Ligação de casa, tá? Ó, todo mundo em paralelo. O que acontece mais também? Corrente total do circuito vai ser a soma das correntes que atravessam todos os componentes. Só que aí as correntes não são iguais. Aí eu tenho que somar todas elas para chegar no valor da corrente total que sai ali da fonte. Porque quem alimenta o circuito é quem libera a corrente total, tá? E aqui nós temos resistores em paralelo, ou seja, é a soma dos inversos, certo? Mas como vocês sabem, eu prefiro usar uma outra equação, aquela equaçãozinha que eu faço de 2 em 2, certo? Então é isso que eu vou fazer agora para vocês. Eu vou fazer a resistência total do circuito, a resistência equivalente dele.
Vou calcular isso aqui fazendo de 2 em 2. Como eu tenho todos os valores de todos os resistores, a primeira coisa que eu posso fazer é isso aqui mesmo, tá? Então vamos lá, olha só. Vou fazer a resistência equivalente entre 1 e 2 primeiro, certo? Entre o resistor 1 e o resistor 2, tá? Aí eu vou obter a resistência equivalente e vou redesenhar o circuito. Isso aí é um passo importante para que a gente observe e veja o que está acontecendo, tá? Então nós temos um resistor de 100 e um 150. Então vai ser assim, ó, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. É a equaçãozinha que eu vou usar. Então isso aqui vai ficar 100 vezes 150 sobre 100 mais 150. Opa! Com uma zoeira aquilo ali. 100 mais 150, tá? Então fica assim, ó, 100 vezes 150 divididos por 100 mais 150. Isso aqui dá 60 ohms. 60 ohms, como vocês estão vendo aqui, tá? Bom, 60 ohms de resistência. O que aconteceu com o meu circuito? Então, eu não mexi no resistor 4, ele segue intacto ali. O R4 segue intacto. O R3 eu também não mexi nele, ele segue intacto aqui, R3. Porém, agora eu fiz um circuito equivalente entre 1 e 2 e eu obtive um novo resistor, o resistor de 60 ohms, certo? Então, isso que mudou no meu circuito, certo? Eu agora tenho um novo circuito com 3 resistores, porque eu já fiz o equivalente de 2, certo? O que eu vou fazer agora? Vou pegar e vou fazer o equivalente entre esses outros 2 resistores, né? Passo a passo. Vamos lá. Então, para esses 2 resistores, eu vou fazer agora a resistência equivalente entre 1, 2 e 3, certo? Então, a gente vai ter aqui a mesma equação utilizando, ó, 60, que é a resistência equivalente entre 1 e 2, vezes 50, que é o valor da resistência 3, sobre 60 mais 50. Como é que fica isso aqui? Então, fica assim, ó, 60 vezes 50, divididos 60 mais 50. Isso aqui dá 27,27. 27,27 ohms. Percebam, circuito paralelo, cada vez mais a resistência parece que diminui, né? Porque eu vou colocando resistores em paralelo e eu vou diminuindo a minha resistência. O que acontece agora? Vamos desenhar o circuito novamente. Olha só, o professor com 20 anos de física ainda faz isso. Tu tá aprendendo agora, não vai fazer? Óbvio que tu vai fazer isso aqui, né? Isso aqui vai ser importantíssimo quando tu estiver fazendo circuito misto, tá? Ver o que acontece no circuito após fazer uma equivalência. Então, ó, R1, 2 e 3, agora nós temos um novo circuito com 2 resistores apenas, certo? 2 resistores apenas. O que a gente vai fazer? Novamente, faz o equivalente entre eles. Fazer o equivalente, certo? E aí, quando eu fizer esse equivalente, eu vou ter a resistência total do meu circuito, ou a resistência equivalente, né? Como eu estou pedindo. Como é que fica? Fica esses 27,27 usando a mesma equação, tá? Vezes agora o R4, que vale 300, sobre 27,27 mais 300. Então, a minha resistência total do circuito vai ser o quê? 27,27 vezes 300 divididos por 300 mais 27,27, né? Ou 27,27 mais 300. Isso aqui dá 24,99, aproximar para 25, tá? Então, 25 ohms de resistência. Então, essa daqui, gente, é a resistência total do circuito. O que acontece? É como se eu tivesse agora um resistor apenas e apenas a fonte de alimentação ligados, né? Eu tenho um resistor que equivale a 25 ohms e a fonte de 100 volts, certo? Beleza? É isso que eu fiz. Eu vou adicionar vou adicionar um slide aqui para seguir as continhas, tá? Aí. Então, olha só. Pá,
Fizemos a letra A. Isso aqui foi a letra A, tá, gente? Calculando da resistência equivalente. Vamos fazer a letra B. A letra B é a corrente ou é a resistência? A queda de tensão. Bom, a letra B é muito fácil, porque eu sei que a tensão total é igual à tensão de 1, que é igual à tensão do 2, que é igual à tensão do 3, que é igual à tensão do 4. Ou seja, isso aqui é igual a 100 volts. Todo mundo é igual, tá? Todo mundo é igual. Então, eu nem preciso fazer conta, porque eu já conheço as características do circuito. Já sei que as quedas de tensão nos resistores, se eu chegar com um voltímetro ali em cada um deles, tensões são iguais, tá? Na letra C, ele quer saber as correntes que tem em cada um dos resistores. Galera, simples. Eu vou usar V igual a R vezes I para todos os cálculos, tá? Beleza? Eu sei que, por exemplo, o V1 vale 100 volts, né? Beleza? Vamos pegar aqui, ó, I1. Vamos calcular I1. Eu sei que tem 100 volts. Eu sei que a resistência de R1 é 100 também. Qual é a corrente que passa nele? Passa 100 dividido, fica 100 por 100. Então, a corrente que tem em I1, no resistor 1, é 1 ampere. Certo? 1 ampere. Vamos ver I2 aqui. I2, mesma equação. 100 volts ligados. Qual é a resistência do R2? 150 ohms. Então, vou botar aqui, ó, 150 vezes I2. Então, o I2 vai ser 100 divididos por 150, que dá 100 divididos por 150, 0,66667, né? Vamos arredondar. 0,67 amperes. Certo? Tá aqui. E 3, resistor 3, vamos lá. Resistor 3 tem 50 ohms, então vai ser os 100 volts, que todos eles estão ligados, vezes 50, que é igual ao I3. Então, o I3 é 50 mesmo? É 50 mesmo. Vai ficar 100 sobre 50. Corta os zeros, 10 por 5, 2 amperes. Então, nós temos 2 amperes de corrente em I3. Percebam que em cada um dos resistores está passando uma corrente diferente. E percebam, os resistores menores, de menor resistência, é que está passando maior corrente. O menor resistor aqui é de 50 ohms, está passando 2 amperes. O maior é 150, está passando 0,67. Beleza? As continhas estão tudo certo. Vamos ver I4 aqui. I4 é 300 ohms. Ele tem que passar a menor corrente entre todos eles. Então vai ficar assim, ó. 100, que é igual a 300, vezes I4. Então, I4 vai ser 100 divididos por 300. É mais ou menos 1 dividido por 3, né? 100 divididos por 300, 0,33. Olha só que beleza, tudo certo. 0,33 amperes, tá? Beleza? Se eu quisesse saber qual é a corrente total do meu circuito, é só somar todas as correntes. I1 mais I2 mais I3 mais I4, eu tenho a corrente total. Ou então, eu poderia pegar a tensão da fonte e dividir pela resistência total do circuito. Tem que dar o mesmo resultado. Tem que dar o mesmo resultado, tá? Para saber a corrente total aqui. O que falta? Falta a potência, né? Letra D. As potências. Então, a potência 1. Potência 1, gente. V igual a vezes I, né? Vamos usar a mais fácil. Então, a potência 1 vai ser igual a 100 vezes 1 ampere. 100 watts. Show, né? P2. V2 vezes I2, né? Aqui V1 vezes I1. Então, P2 vai ser quanto? 100 volts vezes 0,67. 0,67. Então, P2 vai ser 67. 67 watts, correto? P3. Novamente, V3 vezes I3. Então, P3, 100 vezes 2. P3 vale 200 watts. E, finalmente, P4
V4 vezes I4, né? Tem que ser bem específico nessa parte de cálculo da potência. 100 vezes 0,33, isso aqui é 33 watts de potência. Então, aqui sinalizando cada um das potências calculadas. Potência de 100, 67, 200 e 33. Perfeito? Então, ó, percebam que o resistor de menor resistência é o que vai eliminar a maior potência, certo? Então, possivelmente, uma lâmpada de 200 watts ou uma lâmpada de 100 watts, a lâmpada de 200 watts tem menor resistência que a lâmpada de 100, certo? Vocês vão observar isso aí até se vocês pegarem um ohmímetro e calcularem a resistência da lâmpada. E eu estou falando de lâmpadas incandescentes, né? Aquelas lâmpadas de filamento, tá bom? Porque as lâmpadas fluorescentes, elas têm um funcionamento um pouco diferente, né? Então, ela tem um starter, né? Ela é feita ali com um material químico ali que vai fazer o brilho e tal. É diferente. Mas as lâmpadas incandescentes são lâmpadas resistivas, puramente resistivas. É um fiozinho. Se vocês pegarem ali o bulbo, olharem, é um fio, tá? E esse fio, ele ilumina quando passa a corrente elétrica. Essa é a moral da história. Então tem dois efeitos, né? O efeito Joule e o efeito luminoso, envolvendo a corrente elétrica nessa lâmpada, tá? Bom, vejam que as contas são feitas dessa forma para circuito puramente série e circuito puramente paralelo. O que a gente vai fazer agora, gente? Tá? Eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente pode simular essas coisas, tá? Então eu vou pegar aqui o restinho de aula que nós temos e vou mostrar para vocês alguns softwares que vocês podem brincar, certo? Para fazer... Então deixa eu pegar aqui... Deixa eu achar aqui como vou... Eu vou botar minha tela aqui para vocês, tá, gente? Para ficar mais fácil de vocês observarem. Então, olha só, eu vou compartilhar minha tela com vocês. E eu estou aqui já de posse de dois softwares, tá? Então, tem esse cara aqui, que é o Faustet, tá? Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem aí. Vou tentar dar um zoom aqui. Não, o zoom não adiantou muito. Mas o site é esse aqui, é faustet.com/circuit, tá? Basicamente, aqui a gente pode desenhar circuito e ver como é que ele funciona, tá? Aí verificar as correntes, as resistências, etc, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, como é que a gente faz? A gente vem em desenhar, na abinha desenhar, e a gente vai inserir um resistor. Eu vou simular o primeiro circuito aqui que a gente fez, que é esse circuito aqui, ó, o circuito série, tá? Eu vou simular esse circuito aqui. Então, eu vou lá e vou simular o meu circuito. São dois resistores que estão em série. Então, eu vou colocar... vamos ver como é que está o desenho aqui. O desenho está assim, tá? Então, eu vou colocar um resistor aqui. Percebam que aqui ele faz resistor de caixinha, né? Ele monta resistor de caixinha e ele já seta com 1K de resistência. O que você tem que fazer? Você tem que apertar com o botão direito, né? E vir em editar. E aí eu vou lá e vou ver qual é o valor dos resistores. Um é de 5, outro é de 20. Então, tu vai aqui, vai colocar 5 e o outro tu vai colocar o botão direito novamente, ó, 20. Perfeito. Colocamos os resistores, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar as fontes de alimentação. Então, tu vai botar em entradas, vai aqui na entradas e fontes. Tu vai colocar uma fonte de 2 terminais, que é o que a gente está aprendendo, o Vzinho, olha lá, Vzinho, tá? Então, vamos botar uma fonte de 2 terminais aqui. Olha lá que bonito. Tá aí, né? Ah, o meu desenho tá ao contrário. Vamos tentar flipar ele aqui. Então, ó, a gente permutar terminais, ó. Pum, beleza. Pronto, agora o lado positivo tá aqui, o lado negativo tá aqui. O que falta? Falta a gente inserir as conexões elétricas, ó. Vamos conectar. Ah, professor, mas não tava no desenho, tá mais retinho, tá? Dá para fazer retinho também. Olha só. Quando eu terminar de conectar eles, vocês vão ver que o circuito já vai sair funcionando, ó. Beleza? Tá uma loucura, né? O que acontece? A gente pode verificar as tensões que tem em cada um deles, certo?
Então aqui... eu não setei aqui a fonte. Deixa eu editar a fonte aqui. A fonte tem 5 volts aqui e a nossa fonte do desenho lá tem 10. Então vamos botar 10 aqui. 10 volts, ok. O que a gente calculou? Vamos ver as características. A gente viu que tinha 8 volts no V1, no resistor 1, e 2 volts no resistor 2. Vamos ver se confirma aqui. Olha só, se vocês olharem bem embaixo ali, ó, vocês vão ver que tem 8 volts escrito e 400 miliamperes de corrente elétrica, que é o 0,4. O 0,4 amperes que a gente tinha calculado. 400 mili é o 0,4 amperes. E no outro tem que ter os 2 volts e também 0,4 miliamperes, os 400 mili, certo? Então percebam que eu simulei o circuito. Ele mostra também a potência do resistor ali, né? 0,8 nesse aqui, 0,8 watts, e esse aqui 3,2 watts, os mesmos resultados que nós obtivemos, né? Então, perfeito. Então percebam que a gente consegue simular os circuitos e conferir com o que a gente fez lá nos cálculos, tá? Então esse circuitinho aqui, ele é bem legal para fazer isso aí, tá? Vou mostrar, então, esse é o Faucet, tá? Obviamente que vocês vão perder um tempinho, se vocês quiserem brincar com ele, vocês vão perder algum tempo para ter mais habilidade de mexer com ele, tá? Mas ele é bem legal para fazer isso aqui, para simular e verificar. O outro que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, ó. É esse site tinkercard.com, dashboard, tá? Vocês vão ter que fazer um login, vão ter que pegar ali o Gmail de vocês, ou dá para fazer pelo Facebook também, tá? Pega lá os dados de vocês, e aí vocês têm acesso a ele, tá? Ele é um laboratório virtual, tá? Basicamente é isso que ele é. Dá para fazer projetos 3D aqui, de impressora 3D, como vocês estão vendo, e dá para fazer várias coisas aqui, tá? Mas a gente vai na parte de circuitos. A gente vai em circuito e vamos criar um circuito, tá? É isso que a gente vai fazer aqui. Então, vocês estão vendo aí que está abrindo aí, vai criar um circuitinho. Beleza. Aí vai abrir e não vai ter nada. Só que o que acontece? Se a gente tivesse no modo presencial, a gente iria para um laboratório, certo? E eu iria montar circuito com vocês, tá? Como a gente não está presencial, a gente vai ter que construir esse laboratório virtual aqui, que vocês estão vendo, né? E para construir esse laboratório virtual, a gente tem os componentes, então tem um LED, tem resistor, tem botão, né? Tem potenciômetro, né? Ó, o capacitor aqui, né? Tem um interruptor, tem bateria, tem uma bateria pequenininha, né? Tem uma bateria de 1.5 e tem esse negócio aqui que se chama placa de ensaio. Vocês estão vendo aqui, tá? A placa de ensaio, para que ela serve? Ela serve para a gente brincar de circuito, fazer os testes, certo? Então, eu vou colocar uma placa de ensaio aqui. Como é que isso aqui nós chamamos também de protoboard, tá? Ela serve para a gente, quando a gente está no mundo real e a gente não vai montar a placa de circuito impresso, né? Para fazer brincadeiras, para fazer testes. A gente precisa de algo que seja rápido, que a gente coloque os componentes ali e tire os componentes facilmente. E é para isso que serve a protoboard, certo? A placa de ensaio. A placa de ensaio tem algumas características. Por exemplo, olha só, essas trilhas aqui de cima, vocês estão vendo que ela fica verdezinho, né? Acredito ali que vocês estão vendo. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Deixa eu ver se eu dou um zoom. Ah, beleza. Aqui tá beleza. Ó, percebam que ele fica verdezinho. Significa que todas essas trilhas aqui, elas têm contato. Elas fazem contato entre si. E essas trilhas aqui de baixo, ó, elas fazem contato desse jeito aqui, como vocês estão vendo. Onde fica verdinho é o contato elétrico delas, tá? Então, por exemplo, vamos simular um circuito, esse circuito aqui, o circuito paralelo que a gente construiu aqui, tá? O que a gente vai fazer para simular esse circuito aqui? A gente precisa de 2 resistores. E a gente precisa colocar esses resistores em paralelo, tá? Então, eu vou pegar o meu resistor. Eu vou tentar... deixa eu ver se eu pego ele aqui. Bom, eu vou ter que colocar ele aqui e eu vou ter que virar esse resistor. Mas percebo que quando eu coloco o resistor aqui do lado, ele já me pede o nome dele. Então, esse aqui vai ser o R1, certo? E o R1, ele tem... Qual é a resistência dele? Deixa eu ver aqui. 2 kΩ. Então, eu vou botar 2. Opa. 2. E já percebam que já está na escala de quiloohm. Então, tá tudo certo. Então eu vou pegar o resistor e eu preciso virar ele.
Bom, eu vou aqui nessa abinha aqui, ó, percebo que é rotação, né? Rotate. E eu vou rotar ele. Por que eu vou rotar? Porque eu vou colocar ele aqui no meio do circuito, ó. E eu não posso dar um curto-circuito nele. Ele tem que estar com uma perninha nesse terminal, certo? E a outra perninha em outro terminal que não faça um contato. Porque se eu colocar ele no mesmo em linha reta vertical aqui, ele vai estar em curto-circuito. Porque uma perninha vai estar fazendo contato com a outra perninha, tá? Então aqui, ó, coloquei o resistor. Percebam que as corzinhas dele já condizem com a resistência dele, tá? Vou pegar outro resistor, porque eu preciso de dois. Esse aqui vai ser o R2 mesmo. Vou botar aqui R2. E vocês lembram qual é a resistência que a gente calculou lá para esse cara? Deixa eu ver. A resistência dele é de 5 ohms. Então vamos botar aqui, ó, 5 ohms. Vou clicar nele. Vamos botar 5. Eu tenho que pegar a escala de ohms. Ohms. Pronto. Ó, vejo que as corzinhas dele até mudou. Tá? Vou rotacionar ele. Pum, pum, pum. Né? Rotacionamos. E vou ligar ele em paralelo. Como é que eu ligo em paralelo? Uma perninha faz contato entre si, a outra perninha faz contato entre si também. Certo? Então, dessa maneira aqui, eu já sei que este terminal estão ligados entre si e este outro terminal também está ligado entre si. Beleza? Tranquilo, né? O que eu preciso agora? Eu preciso de uma fonte de alimentação para alimentar esse circuito aqui. Então eu vou pegar e vou achar uma fonte de alimentação aqui. Vamos ver se eu acho, se ela está aparente aqui. Bom, aqui tem um multímetro, já vou botar um multímetro na jogada, tá? Beleza, eu vou deixar um multímetro aqui bonitão. Ah, esse aqui vai ser um multiteste, dá para botar um nomezinho nele aqui, multiteste. Tá? E a gente pode escolher um modo de operação dele. Olha, pode estar em tensão, pode estar em amperagem, pode estar em resistência. Eu vou deixar em tensão por enquanto aí, porque deixar ele aqui em stand-by, né? Ó, não apareceu a fonte aqui, né? A fonte de alimentação eu poderia botar uma bateria, mas eu vou tentar ver se eu acho uma fonte. Então eu vou colocar aqui, ó, escrever fonte. Ó, apareceu, fonte de energia, tá? Então percebam que está em português, vocês podem colocar um nomezinho ali em português, fonte de energia, fonte de tensão, e vai aparecer aqui. E eu vou selecionar essa fonte de tensão. Tá? Essa aqui, o nome dela é fonte. Qual é a tensão que ela alimenta? Vamos lá ver. A tensão é os 5 volts, já está selecionado. Então, eu já vou deixar 5 volts aqui. A corrente, aqui a corrente vai depender, é a corrente máxima que ele pode fornecer, tá? Então, por enquanto, deixa 5 amperes aqui, porque eu acho que não vai superar 5 amperes. Não vai porque a gente já fez os cálculos, a gente já viu que não vai. Bom, beleza. Eu posso ligar a minha fonte aqui, ou desligar ela, né? Enfim. O que eu preciso? Eu preciso pegar os terminais, o terminal positivo, percebo que o vermelhinho é o positivo e o pretinho é o negativo, e eu preciso ligar no meu circuito. Como é que eu faço isso? Puxando um fio. Eu clico ali e puxo um fio e vou lá no terminalzinho, ó, no terminal que faz contato entre si aqui, tá? A gente pode fazer umas coisas mais bonitinhas aqui, olha só. Vai clicando, que aí ele vai fazendo um formatinho para ficar mais visual, tá? Mas isso aí vocês vão pegando com o tempo. Pro vermelho também aqui, ó, dá para puxar retinho, puxa retinho aqui e dá aqui. Pronto, tá? Então, como é que eu ligo agora? Vamos ver como é que eu ligo a fonte. Ah, tá, tem que iniciar a simulação. Esse aqui é diferente, aí já não liga direto. Bom, vejam que o circuito está pronto, né? Esse circuito aqui que a gente estava testando aqui é exatamente isso que eu desenhei, tá? Então eu vou iniciar a simulação e percebo que ele liga a fonte, né? Não acontece nada visual, porque é um resistor, então ele está ali funcionando, né? Tá passando corrente elétrica, basicamente isso, tá? Aqui ele está apresentando uma corrente de 1 ampere, porque a corrente que passa no outro resistor aqui, cadê a corrente dele? É uma corrente muito baixa. É 0,0025. Então, ele só detectou a corrente de 1 ampere. Porque teria que ter mais escala para mostrar aqui. Teria que aparecer mais um valorzinho de escala, aí apareceria 1,0025, né? Por isso que não mostra aqui, mas está correto. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o voltímetro e vou ligar ele aqui para vocês verem o que vai aparecer no voltímetro, tá?
Então, eu vou pegar aqui, como vocês sabem, o voltímetro a gente liga em paralelo, tá? Eu expliquei isso na última aula, então eu vou ligar ele em paralelo aqui. Vou jogar um terminal aqui, outro terminal aqui. E o que acontece? Eu estou medindo a tensão que tem nos resistores. Mas como vocês sabem, né? É um circuito paralelo, a tensão dos resistores tem que ser igual. Então, logo vai aparecer aqui no multímetro o valor da fonte, né? Olha lá. 5 volts. Ah, apareceu menos 5, professor. Por que apareceu menos 5 aqui? Porque eu liguei o terminal positivo da fonte no terminal negativo da fonte. Aqui, ó, o terminal positivo do multímetro, aqui, no terminal negativo da fonte. Olha lá. Por isso que apareceu invertido o sinal. Tá? Mas o sinal no multímetro ele só significa que eu liguei as coisas invertido. Basicamente isso. Tá? Se eu pegar aqui, ó, tirar esse fiozinho. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele. Ó, aperta a tecla nele e aperta delete, tá? Ó, pegar o terminal negativo e botar aqui. Pegar esse terminal aqui. Eu vou fazer mais bonitinho. Vamos ver se rola. E botar esse aqui no positivo. Eu vou iniciar a simulação e não teremos mais o sinal negativo. Certo? Significa que nós estamos com o sisteminha ligado certinho, tá? Aqui, se eu aumentar o valor da fonte, deixa eu ver se dá, ó, botar 20 volts, vai para 20 volts também no voltímetro. Bom, gente, se eu quisesse ligar um amperímetro, como se fosse um amperímetro isso aqui, tá? Aí, eu teria que colocar, lembrando que o amperímetro ele tem que estar em série, tá? E aí, para fazer a função amperímetro, eu tenho que colocar o amperímetro dentro do circuito, tá? E para fazer isso, gente, eu vou ter que abrir o circuito. E para abrir o circuito, eu vou desligar esse terminalzinho aqui, tá? Eu vou pegar este terminal e vou ligar lá no amperímetro, porque o amperímetro tem que estar dentro do circuito, certo? Ó, ele está em linha e a outro terminal dele eu vou ligar aqui. Percebam que eu coloquei o amperímetro dentro do circuito agora. Ele não está por fora, ele não está paralelo, né? Eu desliguei o circuito, eu abri o circuito e coloquei o amperímetro dentro. Foi isso que eu fiz, ó. Peguei o terminal da fonte e liguei o amperímetro, tá? Porque essa é a maneira correta de fazer a ligação do amperímetro. Ele tem que estar em série com o circuito. Se ele estiver em série, ele vai funcionar, tá? Então percebo que agora, quando eu iniciar a simulação, ele vai mostrar a corrente do circuito, né? Que eu vou botar o 5. Percebo que a escala continua ruim, né? Porque a corrente correta é 1,0025, certo? Então, por isso que aparece só apenas 1, porque está faltando escala para esse amperímetro. Eu teria que aumentar a escala dele para verificar as coisas. Bom, gente, esses são os circuitos, esses são os programas que vocês podem utilizar, tá? Tá aí, depois vai ficar na videoaula gravado os sites, né? Vocês podem pegar lá pela videoaula, tá? O Faustad, que é mais para simulação mesmo de circuito, e esse aqui é um laboratório virtual, tá? Tem muita coisa aqui, para quem se interessa por brincar, assim, dá para botar um LED no circuito, ó. Dá para fazer várias coisas, dá para botar um motor, ó, dá pra botar um motorzinho aqui, ó, simular um motor, ligar o motor e fazer ele funcionar aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue ligar o motor. Vou pegar esse motorzinho, pegar aqui no vermelhinho aqui. Vou ligar o motor em paralelo, tá? Aí vamos iniciar aqui, ó. Ó, o motor funciona, tá? Então, dá para fazer bastante coisa. Dá para brincar bastante aqui, vocês tentarem fazer várias coisas. Tem um fotoresistor, tem diodo, tem LED, né? Então, tem várias coisas para vocês brincarem aqui. É um laboratório virtual. Então, apresentei a ferramenta para vocês. Se vocês quiserem brincar mais com isso aqui ou tiverem mais dúvidas de aplicação, vocês podem falar comigo. Certo, gente? Beleza? Show.